pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à 4ª temporada do RHCast. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Jéssica Martins, eu sou influenciadora digital e além desse canal eu tenho também conteúdos compartilhados todos os dias lá no Instagram, você pode me seguir. Lá eu tô como @JessicaMartins _RH _. Bom, como eu disse, a gente tá começando uma temporada aqui. Para poder falar com a gente hoje, eu trouxe a Lívia Kuga, da Estônia. A gente vai falar sobre processo seletivo. Já vou contar sobre essa história e dar alguns recadinhos também, mas antes vamos conhecer a nossa convidada. Lívia, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo que você vai compartilhar aqui pra gente. Se apresenta e conta um pouquinho da Estônia. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, super obrigada, Jéssica, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você e também aproveitar para parabenizar, porque eu acredito muito que o diálogo e você trazer mais conhecimento para as pessoas e a gente eventualmente construir um RH cada vez melhor para o nosso país. E para vocês, gente, super obrigada, é um grande prazer estar aqui. Eu sou a Lívia, trabalho na Estônia há 8 anos, eu sou formada em psicologia pela USP e estou fazendo mestrado pela FGV também no tema de gestão de pessoas. Grande prazer estar aqui e a gente vai conversando hoje. Quer contar um pouquinho da Estônia pra galera entender e contextualizar um pouquinho da empresa? Boa. Acho que eu vou contar um pouquinho de mim junto com a Estônia, que Boa. acho que fica divertido. Acho que eu entrei na Estônia pelo Recruta, que é como se fosse uma espécie de programa de trainee. Tem cerca... na verdade, né, quando eu entrei, ele tinha cerca de 80 pessoas na empresa e, na verdade, era um grupo que chamava Arpex Capital, que era um fundo de investimento que investia na Estônia. E a Estônia em si, cara, não tinha nem área de gente direito ainda, era super pequenininho. E hoje a gente está, né, 8 anos depois, o Recruta, ele se tornou um dos maiores processos seletivos do Brasil. E além disso, a Estônia em si, né, que saiu de 80, agora a gente tem aí por volta de 15 mil pessoas. Então, a gente... Em quanto tempo? 8 anos, né? Uau. Mas a Estônia em si, ela tem 10 anos. Eu entrei depois, um pouquinho depois do Mas ela saiu de 80 para 15 mil em 8 anos. Em 8 anos. Entendi. Então, foi muito interessante poder acompanhar e eu acredito que um dos motivos pelo qual a gente conseguiu fazer essa escalada também tem muito a ver com estruturação, método e processo, e você conseguir fazer isso da maneira, né, a lembrar para quem você faz, né? Então, tem um dos valores da Estônia, que ele é the reason, né? A razão. O motivo pelo qual você está fazendo cada uma das coisas que você faz. Então, quando você olha sobre a Estônia ela quer ajudar o empreendedor brasileiro, né? Ela quer capacitá-lo para que ele consiga entregar melhores resultados para os seus clientes, né? E no caso do Recruta, né, que ele é um dos nossos maiores processos seletivos, geralmente você pensa o quê? Sob a ótica de contratação. A gente pensa na ótica do candidato. O candidato quer uma colocação profissional. Então, como é que eu posso ajudá-lo a ingressar dentro da Estônia, mas se não der certo na Estônia, que a gente seja pelo menos um pilar para que ajude ele a capacitação para uma outra vaga, enfim, outra empresa. Então, é um pouco isso que a gente vai falar aqui também. Exatamente, é em função disso que a Lívia está aqui, né? Toda essa inspiração do que a Estônia hoje é com relação à contratação, especialmente com relação ao Recruta. Você cuida disso desde que você entrou, né? Sim, é uma das minhas paixões. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, mas antes da gente começar, Lívia, eu quero dar alguns recadinhos importantes, tá? Primeiro ponto, como eu disse aqui, a gente tá na 4ª temporada, então existem outras 3 temporadas pra você maratonar, pra você aprender, pra você entender um pouquinho mais sobre liderança, sobre gestão, sobre RH, né? É um podcast 100% focado em pessoas, como lidar e liderar pessoas. Então, fica à vontade pra poder maratonar. Além disso, a gente tem uma comunidade que a gente chama hoje de comunidade People Growth, que é a comunidade, digamos, não é ainda a maior do Brasil, mas é a mais potente de RH do Brasil. Ela está dentro de uma plataforma muito especialista, muito especializada em comunidade. Então, ela tem todo um preparo funcional para a gente conseguir interagir, ter network, compartilhar conteúdos que são exclusivos da comunidade. A gente está deixando aqui um QR Code para você entrar na comunidade, ela é gratuita, tem um aplicativo para você interagir com a gente, interagir com a galera, compartilhar conteúdo, consumir conteúdo. Então, fique à vontade para poder fazer parte dessa comunidade. Bom, então vamos lá, né, Lívia? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o nosso tema. Quem já acompanha o nosso podcast há um tempo
A gente tinha uma dinâmica um pouquinho diferente, um tempo um pouquinho diferente. E essa temporada a gente tá 100% focado na prática. Então, no como. Todos os temas, eles começam sobre como fazer alguma coisa. Com a palavra como e como que a gente consegue executar aquele processo, né? Aquela estratégia. E aí, hoje a gente vai falar sobre como estruturar um processo seletivo no modelo híbrido, né? Então, algo extremamente específico. E antes da gente falar sobre processo seletivo no modelo híbrido, é importante a gente dar um passo atrás e falar sobre o processo seletivo, né? Então, na sua visão, como que a gente estrutura um processo seletivo que realmente funciona e é bom para todo mundo? Boa, legal. Acho que qualquer processo, não necessariamente seletivo, você tem que levar muito em consideração o para quem, né? Quais são os seus principais stakeholders? No caso, né, de um processo seletivo, você tem basicamente 2, né? Que é a empresa, geralmente na figura de um gestor que está pedindo uma vaga, e você tem, do outro lado, o candidato, né? A pessoa que vai vivenciar esse processo, né, que é o processo seletivo. Beleza, você sabe quem são as pessoas que vão estar no seu processo. Agora você tem que destrinchar um pouco mais, né? Então, primeiro você faz um mapeamento de perfil, né? Quem é a pessoa que você quer para essa vaga, né? Como é que você encaixa a alocação entre o que a pessoa, né, o que o gestor quer para a empresa versus as pessoas que chegam para a tua vaga. Então, se você não tem clareza do que você está buscando, qualquer coisa serve, né? Então, você precisa parar para fazer o mapeamento do perfil e o mapeamento das competências. Só para exemplificar, para ficar mais prático, né? Você quer uma pessoa recém-formada, uma pessoa com algum tempo de experiência, se experiência em qual tipo de atividade, qual tipo de, né, competência. Quando a gente fala de competência, a gente tem as técnicas, então, sei lá, saber Excel, saber Word, saber fazer PowerPoint, como você tem também competências que elas são comportamentais, né? Uma boa capacidade de comunicação, habilidades de trabalho em equipe, né? Então, você tem que fazer aí um mapeamento do perfil, então, o tipo de características prévias que você gostaria que a pessoa tivesse e o mapeamento de competência, né? E aí, acho que a partir disso você tem que, né? Você já sabe o que você quer, você tem que coletar prazos, né? Qual é o período de tempo que você tem disponível? É óbvio que quanto mais tempo você tiver, melhor você consegue desenhar o processo, mas nem sempre a vida é assim. Então, você entende o que você quer, qual é o prazo para fazer, e a partir disso você desenha as etapas, né? Então, as pessoas, elas coloquialmente conhecem o processo seletivo como uma entrevista. Acho que, na verdade, análise de currículo é entrevista. Mas não é bem assim. Tem um monte de coisa que pode acontecer no entorno disso tudo, né? Então, eu gosto de separar 2 tipos de etapas, né? Tem as etapas que elas são assíncronas, ou seja, sem contato, sem interação humana, e as etapas síncronas, com as pessoas. E aí, falando das etapas que são assíncrona, aí sim você tem aquela clássica leitura de currículo, né? A hora que o candidato coloca dentro do sistema, tem aquelas perguntas que tem algumas empresas que colocam, a Stone inclusive, a gente tem o questionário sobre a vida no Recruta, então uma série de perguntas que o candidato entra e responde, tem os testes, né? Então você pode utilizar ferramentas como a GUP tem, a Mindsight tem, que é para fazer um raciocínio lógico, questões gerais, tem algumas que cobram inglês, então tem teste de inglês, né? Então tem essas etapas que elas são assíncronas, ou seja, o entrevistador, o recrutador, ele não está presente no mesmo momento em que o candidato se inscreve, e as avaliações, elas não são concomitantes, né? E você tem, por outro lado, as etapas que elas são síncronas, ou seja, o recrutador, o entrevistador, ele está presente junto com o candidato. E aí também a gente tem vários modelos. Então, você tem as entrevistas em grupo, que são vários candidatos e um entrevistador. Você tem as entrevistas individuais, que esse é o clássico. Acho que todo mundo que já prestou algum processo seletivo já passou. E você tem também as famosas dinâmicas de grupo, que aí você geralmente se junta com uma galera que você nunca viu na vida e você tem que resolver um case. E também tem alguns outros, como cases individuais, em que a pessoa tem que... ela recebe um problema e tá uma outra pessoa na frente dela para a pessoa resolver o problema. Então, acho que tem um pouco essas etapas, né? E aí, você desenha essas etapas de acordo com o tempo, você tem que ter o cronograma, né? E de acordo com as competências. Então, por exemplo, se você tem uma competência de Excel, acho que seria interessante você colocar, né, numa etapa assíncrona, um case de Excel para a pessoa resolver,
colocar dentro do sistema, né? E aí a pessoa vai lá e responde assincronamente, e depois o recrutador, o entrevistador, ele vai lá e avalia para ver se está dentro ou fora dessa competência. Dentro desse ponto de ser síncrono e assíncrono, acho que um desafio grande, né? Primeiro é separar isso, acho que é uma forma extremamente inteligente de separar, entender, né, o que vai dentro de cada uma dessas caixinhas. Mas a pergunta de milhões é: quando usar uma coisa e quando usar outra para determinada vaga? E qual a ordem disso tudo, né? Tem gente que fala às vezes que fazer processos de forma assíncrona antes, no começo, ou seja, uma entrevista individual, um contato com a liderança, engaja mais os candidatos no decorrer do processo. Tem gente que não, tem gente que acredita que é melhor poupar o tempo de todo mundo, fazer etapas mais síncronas de testes, avaliação de competências para depois investir tempo numa entrevista individual. O que você pensa sobre isso? O que usar primeiro no processo seletivo? Eu gosto muito dessa pergunta porque todo mundo me faz ela. E assim, é muito frustrante que eu vou falar, mas não existe resposta certa. E aí eu vou voltar para o primeiro pilar, que é o mapeamento de perfil. Eu acho que depende muito da vaga e da oportunidade. E aí lembra que você tem os dois stakeholders, né? Você tem o gestor que quer fechar a vaga, mas você tem o candidato que quer entrar. Se você pega, por exemplo, uma vaga de tecnologia em que, via de regra, tem menos demanda, né? Quer dizer, tem muita procura por parte da empresa e tem menos desenvolvedores no mercado. Então, essas pessoas de tecnologia, elas sabem que elas têm muita coisa, tem muitas oportunidades. Então, se você desenhar um processo assíncrono, demorado, prolongado, provavelmente ninguém vai chegar até a etapa final, porque eles vão pensar, tenho mais o que fazer da minha vida. E não, vão prestar o processo. Então, você tem que pensar na experiência do candidato atrelado às etapas. Se você só desenhar as etapas perfeitas, talvez você não consiga fechar a vaga com uma pessoa de tecnologia. Porém, se você tem, por exemplo, uma vaga... tem muitas vagas de vendas, né? Por exemplo, vendas é algo que não necessariamente você precisa ter faculdade, você ter uma boa capacidade de comunicação, às vezes é mais importante do que qual curso você fez. Então, às vezes, para você avaliar isso, você não necessariamente inicialmente, né? Lembra que você perguntou das etapas iniciais, né? Não necessariamente você às vezes recebe muito currículo e você não sabe fazer com a quantidade de currículo que você recebe, né? De novo, lei da procura e da oferta. Como tem muita gente, eventualmente você faz algumas etapas assíncronas para você facilitar a ver, quem de fato está afim, né? Quem realmente está querendo trabalhar na sua empresa, no seu processo. Então, até o caso do Recruta, só para dar um exemplo, né? O programa, ele recebe cerca de 40, 50 mil inscritos por edição. Então, a gente tem uma série de etapas assíncronas no começo do processo, mas a gente faz uma série de coisas de engajamento ao longo do processo para que as pessoas queiram continuar. E aí, qual que é o ponto, né? Você não pode decidir as etapas sem você olhar para quem você faz. Então, é uma decisão do recruta a gente mobilizar a maior quantidade de pessoas possível e elas vão se encantando ou desencantando pelo processo ao longo dele. E aí, sim, tem uma série de pessoas que desistem do meio do processo. Ela é uma decisão nossa consciente de fazer um processo longo, demorado, que é metodologicamente desenhado para que o candidato seja formado ao longo dele. E quem não quisesse ser formado pode sair no meio do processo. E tá tudo bem, entendeu? Por quê? Porque a Stone, né, o recruta, quando ele for trabalhar na Stone, ele vai ter essa vivência, ele vai ter que trabalhar duro, vai ter que estudar bastante. Então, a gente forma as pessoas durante o processo, entendeu? Então, eu acho que muito varia de acordo com pilar 1. Mapeamento de perfil para decisão. Você acha que esse processo de formação das pessoas no meio do caminho é algo que cabe apenas para processos de trainee, de estágio e tudo mais? Ou a gente consegue adaptar essa questão do aprendizado e da formação em todo e qualquer processo seletivo? Aí, de novo, né? Eu tenho muita dificuldade, muito medo de generalizar. Mas eu vou falar de outra coisa, mas eu juro que eu volto. Eu acredito muito no papel da educação e da formação para você catalisar e potencializar as pessoas, né? E na minha visão, se você puder a todo momento criar até mensagens subliminares para as pessoas estudarem, eu acho que é sempre um bom caminho. Não acredito necessariamente que a faculdade, o curso, é o suficiente para ter um bom profissional. Obviamente, em alguns casos, ele acaba sendo essencial,
Mas, às vezes, tem uma pessoa que ela só não teve condições de fazer faculdade. A gente sabe que faculdade... a maioria das faculdades no Brasil são pagas e nem todo mundo tem condição de fazer, ou não teve, enfim, a educação básica de qualidade a ponto de conseguir entrar numa faculdade pública. E aí, como é que você vai conseguir um bom profissional? Às vezes ele não conseguiu fazer, não teve uma boa educação de base. E aí sim, eu acredito que parcialmente, não vou colocar o RH como detentor desse poder, mas eu acho que parcialmente a empresa ela pode sim auxiliar. Então, tá muito comum acontecer, principalmente em tecnologia, simplesmente por causa da questão de demanda e oferta, as pessoas as empresas começarem a, de fato, criar uma série de cursos formativos e que no final eles dão uma vaga de emprego, né? Então, isso está ficando cada vez mais comum. Eu acho que é tendência. Eu acho que todo mundo que é do RH tem, sim, que começar a refletir quais são as vagas que não tem uma boa oferta, ou seja, não tem tantos candidatos entrando, e pensar, assim, no papel de formação para melhor adequação, né? E eu acho que pensar na formação, não para contratação, porque uma coisa são as empresas que usam a formação, o conhecimento, né, o aprendizado para no final aproveitar aqueles que performaram melhor nesse processo e tudo mais. Outra coisa é a gente ter isso como premissa básica num processo seletivo, de que seremos educativos, né, e que a gente vai de alguma maneira contribuir para as pessoas ali e fazer isso nas mínimas coisas, né? Quais exemplos a gente pode trazer para inspirar quem está nos ouvindo sobre o que a gente pode acrescentar no processo seletivo, minimamente, tá? Minimamente, para que a gente demonstre que a gente está preocupado com aquela pessoa para o mercado. Ou seja, se você não passar para minha vaga, né, para minha empresa, trabalhar com a gente hoje, eu quero de alguma maneira que você saia daqui melhor do que você entrou, para que você tenha outra oportunidade no mercado. Como que a gente faz isso? Aí eu vou dar o exemplo prático do próprio Recruta, tá? Que ele, de fato, ele tem essa característica de ser um programa de formação. Então, a gente basicamente tem... Eu vou falar 2, talvez eu mude para 3, mas 2 pilares, que é a parte de processo seletivo, então formação em processo seletivo. Então, a gente tem um treinamento que eu, inclusive, sou a pessoa que dá, que é autoconhecimento para auxiliar você nos processos seletivos e na entrevista. Aí você tem um outro que é como se preparar para a dinâmica de grupo, como desenhar e estruturar uma boa resolução de case, né? Então, a gente enxerga que isso, óbvio que ele é para ser útil, uma ferramenta para você passar no Recruta, né? Mas não necessariamente precisa ser o Recruta. Às vezes não deu certo na Stone, mas o fato de você entender algumas alavancas de autoconhecimento, você candidato, né? Entender algumas alavancas de autoconhecimento, isso pode te ajudar na próxima entrevista, né? Então, tem uma parte de processo seletivo que a gente acaba ajudando, de fato, e tem uma outra parte que eu chamo de formação na empresa. Então, já é provado que quanto mais a pessoa, assim que ela entra, ela souber sobre a empresa, maior a chance dela performar. Por quê? Porque ela consegue conectar os pontos, né, da estratégia do negócio com o dia a dia dela de trabalho. Então, tem uma parte muito importante que é da empresa, que a gente faz uma série de aulas e lives mesmo, ensinando sobre primeiro, né, missão, visão, valores, qual é o nosso modelo de negócio, quais são os nossos produtos, mas a gente também tem uma série de aulas com os nossos gestores mesmo. Então, aparece lá a turma de tecnologia para falar um pouco sobre como é a área. Durante o processo seletivo. Isso durante o processo seletivo. Massa. A gente literalmente tem um site de apoio, que é a parte de formação do Recruta, que as pessoas que elas se inscrevem no processo, de maneira assíncrona, né? A partir de uma determinada, você recebe acesso a essa plataforma, e se você completa tudo, você tem acessos mais exclusivos, que aí já fica mais próximo com os gestores. Então, a gente criou, através da formação, um mecanismo da perenidade, da continuidade do candidato no processo. Aí, assim, de novo, isso é o que a gente fez. E aí, de novo, eu tenho muita preocupação em falar que um tamanho contempla todo mundo, né? Eu acho que você tem que, de novo, pensar o tempo que você tem, a alocação de recursos que você tem, o perfil que você busca, e a partir disso desenhar o processo, ver quanto que dá para você investir na educação, na formação, porque, de fato, nem toda empresa ela está disposta. Então, nosso papel como RH é também conseguir conectar a estratégia do negócio com o melhor que nós temos, né? Então, minha mãe, ela sempre falava, é o melhor que tá tendo, entendeu? Então, a gente faz o que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Então, acho que tem um negócio que isso é estratégia
da Stone, né? A gente tem um negócio de formação muito arraigado desde quando eu entrei. A gente sempre teve muito esse papel formativo na vida das pessoas. Então, por isso, eu consegui desenhar um processo que ele tem esse viés formativo, porque ele faz parte da nossa essência, entendeu? Muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre funil de recrutamento, assim, muito rapidamente, só para as pessoas entenderem a parte da estratégia. Mas antes disso, eu quero fazer um resumo sobre o que falamos até aqui, tá? Ixi, então, boa sorte. Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho, a ideia aqui é a gente trazer como que a gente estrutura um processo seletivo no modelo híbrido. E o modelo híbrido é um ponto do final aí, a gente vai fazer essa adaptação. E a gente tá falando aqui como que a gente elabora um processo seletivo que realmente funciona. Então, a Lívia trouxe algumas reflexões importantes. Primeira delas é a gente entender para quem, né? Então, entender quem é a liderança dentro desse contexto, qual que é o papel dela, entender quem é esse candidato, quem é essa candidata, quem é essa vaga, na verdade, essa pessoa colaboradora que a gente vai contratar. E a partir disso, a gente, então, entender quais são as etapas, o cronograma, qual a ordem das etapas que a gente vai colocar dentro do nosso processo seletivo. Ela separou aqui também de uma forma muito interessante, inclusive quem está nos ouvindo, sugiro que façam esse exercício, que é separar todas as etapas em assíncrona e síncrona, né? Então, entender o que é assíncrono dentro do seu processo seletivo e o que é síncrono dentro do seu processo seletivo, que tem interação ou não, para que você consiga organizar e entender a estratégia dele. E, a partir disso, entender quando usar cada uma delas e personalizar isso, lembrando, para cada um dos seus... das suas vagas, né? Porque, por exemplo, o perfil de tecnologia é diferente de um perfil de uma pessoa para a área de vendas, né? Então, isso é um ponto bem importante também. E, a partir disso, personalizar o processo seletivo, como eu disse aqui. Ela falou bastante também sobre a importância de sermos educativos no processo seletivo, né? Entender que a gente, mesmo que essa pessoa não passe dentro do nosso processo seletivo, para trabalhar com a gente na empresa, faz parte de um processo de encantamento e de melhorar a experiência do candidato quando você ensina ele, né? Quando você agrega de alguma maneira valor para aquela pessoa que está passando para o processo seletivo, para que ela mande bem em outra vaga, né? Então, aqui ela deu alguns exemplos, por exemplo, como minicurso, live, questões relacionadas ao autoconhecimento, como que você pode mandar bem em outro processo seletivo, né? Eu acrescentaria aqui, por exemplo, curadoria de materiais. Então, assim, por mais que tem muito conteúdo na internet, às vezes a galera não sabe tão bem onde encontrar conteúdos para que eles possam se desenvolver. E que, inclusive, só um asterisco, a gente de fato faz isso. A gente faz essa curadoria e a gente manda newsletter de 15 em 15 dias para os candidatos sobre algum dos temas. E quando a gente dá o feedback negativo, a gente de fato faz um mini book com o que a gente avalia para as pessoas serem aprovadas para as etapas, as futuras etapas, e algumas dicas de conteúdo mesmo. Ó, existe esse curso aqui, vou falar alguns reais assim, existe esse curso aqui da Conquer, existe esse curso aqui da Fundação Estudar, porque, e assim, até alguns cursos livres, alguns sites mesmo, porque a gente acha que, eventualmente, se a pessoa estudar, ela pode voltar, que inclusive, posso só contar essa história, que ela é muito legal. O Flávio, ele é um garoto que acabou de ser aprovado no Recruta, né, na última edição do Recruta, e ele prestou o processo, ele não foi aprovado, e aí agora ele prestou e passou e foi aprovado. Então, assim, de fato, quando você forma as pessoas, às vezes, só o fato de você se importar com elas, passar conteúdos, as pessoas mudam, as pessoas melhoram, as pessoas estudam e elas voltam, elas têm uma gratidão por você ter tido a generosidade de compartilhar o que você sabe, né? Então, acho que tem um negócio de você fazer... Acho que tem... Primeiro, faça porque faz sentido. Acho que viver é aprender e ensinar. Mas também, além disso, tem uma questão estratégica, meu. As pessoas... Se você fala um pouco do que você quer, as pessoas podem mudar, melhorar e voltar para sua empresa, entendeu? Então, e todo mundo quer ganhar com esse processo isso seletivo, ganha-ganha, né? O candidato, a candidata, ela quer ser aprovada no processo seletivo, ela quer conseguir um emprego, eventualmente na sua empresa, né? Porque ela se encantou com ela ou não, mas ele, né? Ou ela quer uma vaga e a empresa quer contratar. Então, por que não facilitar esse processo, seja no curto, no médio ou no longo prazo, né? Exato. Porque isso é um processo de longo prazo também. Então, acho que esses mini cursos, eles são super legais, né? As lives. Às vezes você pode, por exemplo, uma coisa que dá pra você fazer assim, muito tranquilamente, é um e-book sobre LinkedIn. Às vezes no processo seletivo, lá naquele e-mail que você manda de feedback, ou naquela ligação que você vai fazer, fala, olha, você não foi aprovada por isso, por isso, por isso. Mas olha, eu tô te mandando aí um material para que você possa potencializar o seu LinkedIn e ser visto por outros recrutadores. Então, assim...
É uma coisa muito pequenininha, você pode ou não criar esse material, como você pode pegar um material de alguém, que você pode fazer para demonstrar que você realmente se importa com aquela pessoa se desenvolvendo dentro desse processo. Vamos falar então um pouquinho de funil de recrutamento, né? Que é uma parte muito estratégica e importante pra gente conseguir fechar as vagas do jeito que a gente precisa, no tempo que a gente precisa e analisar onde a gente tá errando. Que eventualmente a gente pode estar errando no processo de atração, no processo de entrevista com a liderança, na hora da gente fazer a nossa entrevista de cultura. Então tem várias formas de analisar isso. Conta pra gente. Bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre o funil de recrutamento, né? E aí, de novo, acho que a gente sempre tem que olhar sob duas óticas, né? A da empresa e o do candidato. Acho que no começo do funil, ele tem muito mais a ver com encantamento e atração, o posicionamento da marca empregadora, né? O motivo pelo qual o candidato, ele decide apertar o botão e falar, me inscrevi, né? Então, essa entrada do funil, entre aspas, quem faz mais força é a empresa, porque ela precisa fazer com que a mensagem chegue no público-alvo, né? E, por outro lado, o candidato é o detentor do poder. O que é o poder? O poder de escolha. Porque ele pode só nunca apertar o botão de se inscrever. E é um poder que, às vezes, a gente não respeita como empresa e como RH, né? A gente acha que é só a gente que vai escolher. Exato, e não é, né? Então, e vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa parte da escolha do candidato. Na real, um bom candidato, um bom profissional, ele sempre vai escolher. Então, você sempre tem que, em todos os momentos, pensar não só na avaliação, mas também na experiência da pessoa. E aí, como é que você pega na entrada, né? Tem, claro, a inscrição básica, né? E aí, depois da inscrição, você vê a quantidade de pessoas que se inscrevem. E, geralmente, você não faz uma vaga uma vez na vida e nunca mais. Geralmente, você faz várias vezes. Como é que você vê a mensuração? Quanto que você tinha a primeira vez que você fez, a segunda, a terceira, a quarta, né? Aquele clássico PDCA, né? Que aí você faz o planejamento e tal, né? Conforme Falcone nos explica, né, senhor Falcone? Aí isso daí dá outro vídeo. Aí depois disso, você tem as outras etapas. Geralmente, né, de novo, geralmente varia muito de vaga para vaga, mas vou só falar para explicar o funil. Você tem as etapas assíncronas, né? Então, há uma leitura de currículo, alguns testes, e aí é muito importante você olhar a conversão. Ou seja, da inscrição, o momento que a pessoa apertou o botão de quero participar do processo, o que aconteceu em cada etapa depois do processo? Ele teve, né, vou falar do Recruta, que é mais fácil para mim, ele teve os testes da Mindsight, depois ele teve o questionário sobre a vida, e aí depois disso, aí essa etapa, a gente não faz nada. O candidato, ele vai passando para a próxima etapa conforme ele quer. Isso daqui, eu preciso olhar a conversão, que é o que? A vontade dele de continuar no processo. Isso é uma coisa que é importante você averiguar e verificar. E aí, se a conversão estiver baixa, você precisa pensar quais mecanismos eu posso fazer para que essa pessoa ela queira continuar no processo. Tem uma coisa que se chama data. Eu sei que as pessoas não valorizam isso, mas eu valorizo muito. Tem até um negócio que chama síndrome do estudante. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não. Não mesmo? Não. Que é basicamente o estudante sempre deixa tudo pra última hora. Se a prova é dia tal, ele vai fazer no último dia. Isso é muito real, eu consigo ver em todos os processos seletivos. Então, às vezes você colocar qual é a última data, isso já vai fazer com que você saiba, né, tenha uma linha de conversão. É óbvio que tem umas pessoas que são como eu não sigo a síndrome do estudante. Eu tento fazer o quanto antes, porque eu sempre acho que vai dar errado na hora, então eu sempre preparo antes, mas via de regra, a maioria das pessoas, elas têm essa síndrome do estudante, então colocar uma data, né, de finalização, a ideia é que o processo acabe dia tal e a entrada seja dia tal. Ou seja, para isso, o teste precisa terminar até dia tal. Você fazendo isso, o candidato, ele organiza o calendário dele para que ele garanta que vai fazer até essa data. E, de fato, o dia de pico, que geralmente a gente, inclusive, faz o sistema cair do ar, é exatamente nessas datas das etapas finais. E aí, depois disso, a gente faz um corte. Então, a gente, né, esperou eles fazerem as etapas assincronamente. Aí, a gente avalia quem são os candidatos que a gente, de fato, vai conhecer sincronamente na dinâmica de grupo. Então, tem aí uma outra conversão, que é quando a gente seleciona as pessoas que têm as características, competências que a gente achou que tem mais a ver. Depois disso, você olha uma outra conversão, que é o quê? As pessoas que você chamou versus as pessoas que efetivamente vieram. Então, todas essas partes de conversão, acho que tem duas coisas
que é, primeiro, o quanto o candidato continua e o fato dele não continuar tá falando sobre a sua marca empregadora, sobre o seu poder de influenciar o candidato a continuar no processo. Então, é o poder de escolha dele. E, por outro lado, tem as suas momentos de conversão. Então, essa etapa, né, para ir para a dinâmica de grupo, beleza, eu tô com X, né, sei lá, vou falar um número só para ser mais fácil. Tem 1.000 candidatos aqui que eu selecionei como potencial. E eu chamei esses 1.000 candidatos. Só apareceram 800. Então, assim, se você fez um processo seletivo com 50 mil inscritos e só 1.000 são pessoas dentro do seu perfil, será que você acertou no processo, entendeu? Você atingiu o seu objetivo? Porque a conversão foi muito grande. Então, o custo atrelado a você ficar fazendo todas essas avaliações foi muito alta, né? Então, tem que levar em consideração também se você está acertando no público-alvo. Voltando para o pilar 1, mapeamento de perfil, né? Então, acho que é um pouco isso quando você olha a conversão. Você tem que olhar a qualidade, né, do método que você escolheu e como que você se apropria dele para você conseguir chegar na melhor conversão final, né? Que é a contratação. E, pelo outro lado, você nunca pode parar de olhar para a experiência do candidato. Por quê? Porque ele sempre tem poder de escolha. Inclusive na final. Inclusive, uma das coisas, né, que mais me perguntam em benchmark de programa de trainee, porque, né, o Recruta, ele é um programa de trainee. Mas quantos, desde que você aperta a mão e você fala para ele que ele tá dentro do processo, quantos efetivamente continuam? Eu falei, ué, como assim? Eu não entendi a pergunta. A primeira vez que me fizeram esse benchmark, quando você fala que ele tá contratado versus ele contratado. Eu falei assim, 100%. Por quê? Porque pra mim, a gente cria um processo que quem não está tão afim desiste, porque ele é tão chato, ele é tão demorado, ele é tão difícil, mas tão legal pra quem acha. Tipo assim, ele é chato pra quem não gosta. Pra quem exatamente, tem fit, né? Que quando acerta. Então, um bom processo é que ele, quando chega no final, tá todo mundo só querendo se abraçar, entendeu? Assim, graças a... Aí, a religião que você quiser, mas graças a Deus, né, no meu caso, graças a Deus, né, a gente só precisava se encontrar e que bom que a gente criou todo esse mecanismo que é, por acaso, o processo seletivo para esse encontro, né? Então, você pode ver o processo seletivo como canal de encontro de quem já deveria ter se encontrado antes, entendeu? Perfeito, muito bom. Então, gente, entendam que o funil de recrutamento, ele é importante pra gente entender onde a gente tá acertando e onde nós estamos errando, né? Então, se você chama 1.000 pessoas, você tem 30 vagas, mas no final você só consegue contratar sempre 10, errou. Alguma coisa tá errada, né? Então, está no processo de atração, onde as pessoas entram com maior volume, está no processo de análise dessas pessoas, está no processo de entrevista de fit cultural, a gente está eliminando quem não deveria, eventualmente. O processo está muito longo. O processo está muito longo, a comunicação está ruim, enfim, o processo não está conversando com a persona que eu deveria ter desenhado no começo. A liderança não sabe o que ela quer, então na hora que chega, isso é extremamente comum, né? Então, de modo geral, aí no mercado das empresas tradicional. Gente, não deixem. Se o líder não sabe o que ele quer, não comecem o processo, porque quem vai se ferrar no final... são vocês e o candidato. Exatamente. Os dois vão se frustrar, exatamente. Então não comecem o processo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A liderança pensa que sabe, o RH muito submisso acaba aceitando, não questiona, não pergunta, não entende o contexto daquela liderança para dizer, mas peraí, não faz sentido de acordo com o que a gente está vivendo aqui. Não questiona, passa, e a liderança vai descobrir que não era aquilo que ela queria na hora que ela está entrevistando os candidatos. Né, na etapa técnica. Então, assim, pode ser que a gente esteja errando aí. Então, a gente não está fazendo as perguntas certas na hora de receber essa vaga. E lá na hora da etapa técnica, a liderança descobre, não, acho que essa pessoa não é exatamente o que eu preciso. Eu preciso de uma pessoa mais sênior ou de uma pessoa mais júnior. Porque o salário, enfim, entra aquela série de questões ali que a liderança fala e não segue com o processo, pausa a vaga, e aí aquela confusão. E tem uma outra coisa também, quando eles pedem um super-herói. Uma pessoa júnior que sabe tudo e que ganha com salário de estagiários. Então, acho que é nosso papel aqui como área de gente também dar razão para a cabeça das pessoas. Então, às vezes, os líderes, as lideranças, eles pedem coisas que só não são possíveis de ser feitas. E aí, nessa hora, você fala, bom, então vamos ligar a TV, botar na Marvel, porque a gente vai precisar de um super-herói, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. E, assim, eu sei que é difícil a gente questionar a liderança em muitos momentos, mas, assim... E aí, volto no pilar que eu sempre falo. Como é que você faz para questionar? Estuda.
Acompanha aí os podcasts, as temporadas que a Jéssica tá fazendo com super amor e carinho aqui pra vocês, mas também nunca deixem de estudar, porque no final do dia, quanto mais você estuda sobre o mercado de trabalho, sobre os candidatos, sobre sei lá, né, vamos supor que é um perfil de vendas, mais você estuda sobre vendas, você começa a descobrir qual é a média de salário das pessoas, quais são as principais competências, e aí quando o líder vier te falar, eu quero um cara tipo, não sei quem lá, é o clássico, né, eu quero igual aquele cara, você fala, não, mas espera aí. Qual que é o escopo da vaga? Por que você precisa? Qual é a demanda? Qual é a oferta? E aí você começa a fazer perguntas de negócio e aí de fato você começa a se tornar o RH estratégico, né? Que você de fato ajuda a educar o líder. E como é que você educa o líder? Primeiro você se educando, né? E é importante que essa palavra razão, coloquei ela aqui no meu resumo, entre aspas, é razão no sentido do pilar de cultura da Stone, né? De dar consciência, né? Não de dar razão de, né, aceitar tudo. É no sentido, vamos dar razão à liderança, trazer ela pra consciência. Exato. É nesse sentido, né? Pra que ela se situe e entenda que não necessariamente pode ser daquele jeito, né? Ajudá-la a entender esse contexto. E que no final você tá fazendo pra ela, porque olha a perda de tempo da própria liderança se ela não... Se ela, tipo, começar a entrevistar assim, pô, essa uma hora ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Exatamente. Então, é muito melhor, eu sempre falo assim, gente... Tem uma frase, eu não sei se ela é de fato do Albert Einstein, mas eu vou falar como se fosse. Se não for, depois alguém edita. Coloca. Não, Iago edita. Fala assim, olha, coloca, não é a frase do Albert Einstein, é de fulano. Você coloca aqui pra gente, Iago, por não favor. Não tem problema, mas assim, tem uma frase que eu atribuo ao Albert Einstein, que é uma entrevista com ele, né? Se você tivesse 1 minuto pra salvar o mundo, o que você faria? 59 segundos entendendo e planejando, 1 segundo executando. Então, é a mesma coisa. Se quer fazer um bom processo seletivo, gaste muito tempo no planejamento, gaste muito tempo entendendo o stakeholder, gaste muito tempo desenhando as etapas. E aí, meu amigo, minha amiga, na hora da execução, você só vai pro abraço. E aí você só vê e fala assim, cara, todas as coisas que a gente idealizou estão se materializando, né? E quando você vê o erro, você fala assim, cara, esse erro aqui eu já sabia que ia acontecer, mas ele foi consciente, entendeu? O que não dá é exatamente isso. A pessoa, o líder chegar, a liderança chegar no meio do processo e falar, não é esse perfil. Pô, em que etapa que vocês erraram no planejamento? É sobre isso. E ter esse tipo de discussão, esse tipo de diálogo com a nossa liderança é o que vai fazer o RH ser estratégico, né? Muito bom, Lívia. Vamos então responder a nossa pergunta central aqui, né, do nosso episódio. Como que a gente estrutura um processo seletivo dentro do contexto híbrido? Como é que vocês transitaram dentro aí do contexto de Covid, né, de pandemia, do presencial para online e agora para o híbrido? Então é até interessante a gente falar sobre isso, porque o conceito, né, que você falou, achei super inteligente, super interessante de síncrono e assíncrono, eu tirei, né, exatamente por causa do online, né? Então, deu a pandemia, o Recruta, ele era majoritariamente presencial. Eu falei assim, não, peraí, agora tudo é online, então deixa eu entender as diferenças. E aí a gente foi mapeando, né, etapa a etapa, identificando quais eram as etapas que a gente precisava de seres humanos, né, interagindo, quais não precisava, e a gente foi pegando etapa a etapa e colocando prós e contras, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é contra, como é que a gente pode mudar para online, e a gente foi fazendo isso. E aí tudo virou online, né, no meio da pandemia, e aí não tinha muita opção, ou você faz online ou você não faz nada. E aí o que a gente fez? Agora a gente voltou, né, 2022, acho que até meio de 2021 a gente começou a ter um sossego, né? Só pra deixar claro, a pandemia ainda ela existe, mas ela tá bem mais amena. Possibilitando a gente a voltar pro presencial. E a gente falou assim, tá, mas espera que a gente aprendeu um monte de coisa com o 100% online. Não vamos desqualificar o nosso aprendizado. E aí o que a gente fez? Um mapeamento de novo. O que é extremamente importante sob a ótica do candidato? De novo, olha sempre as duas óticas. O que é importante sob a ótica do candidato? O que era melhor no presencial? O que era melhor no híbrido? Desculpa, o que era melhor no presencial? O que era melhor no remoto? E aí, sabe uma coisa interessante que aconteceu? Uma coisa que a gente fazia, a gente só tirou, é pitch de vídeo. Antes a gente fazia análise de vídeo, né? As pessoas mandavam vídeo e a gente falou, cara, quão relevante isso é? A gente só tirou etapa. Por quê? Porque quando foi para online, a gente falou assim, a gente já vê a cara da pessoa assim, quanto que isso muda? Aí a gente tirou para ver se melhorava e assim,
melhorou muito a conversão. Porque tem muitas pessoas que elas, assim, não estão acostumadas a gravar vídeo, entendeu? E elas, o que eu tenho que ficar 1 minuto pra vender minha vida inteira? E assim, a pessoa, tipo, pra gravar 1 minuto demora 4 horas, 5 horas, muitos candidatos desistiam. A gente cortou a etapa pra sempre e hoje a gente acha que tem muitos candidatos que estão sendo aprovados exatamente porque não tem etapa de vídeo, porque a pessoa não desistiu. E tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de falar Eu tô assim, é a primeira vez que tô gravando isso, então eu também, a Jéssica já me conheceu antes, eu tô um pouco mais tímida. Então, acho que tem que olhar cada uma das etapas que tem, pensar sob a ótica do candidato, pensar sob a ótica do gestor, o que vai ser melhor para cada um, e aí não adianta olhar só na lógica do candidato e do gestor, tá? Tem uma outra que é super importante, que se chama custo. O custo de você fazer uma dinâmica de grupo tem o custo para o candidato se deslocar até lá. Às vezes ele nem é da mesma cidade. E tem o outro custo, que é o custo da empresa, que às vezes ela tem que alugar, às vezes ela tem que pagar um coffee break. Então, não necessariamente você tem o custo. E tem um outro custo que se chama tempo, né? Então, o tempo para você fazer uma dinâmica de grupo presencial para o candidato, ele vai... Eu vou contar o meu caso. Eu era de Ribeirão Preto, eu tinha que fazer dinâmica de grupo aqui em São Paulo. Eram 4h30 para vir. Aí eu fazia 1 horinha. 4h30 para voltar. Vocês entendem que eu tive que perder o meu dia inteiro para fazer uma dinâmica de grupo? Ele é um tempo muito alto. Isso que, assim, eu ainda tava em Ribeirão Preto. Eu conheço gente que já veio de Manaus para fazer o processo seletivo aqui, né, em São Paulo. Então, tem um custo pro candidato de tempo que, às vezes, toma o dia inteiro. Fora o preço da passagem, da hospedagem, sei lá, em muitos casos a pessoa vai dormir. Eu não dormi, entendeu? Vai, bate e volta mesmo. E tem o custo para a empresa mesmo, né, disso tudo. Então, quando você for olhar, se você vai manter no online ou no presencial, não esqueça de olhar a experiência do candidato, a experiência para a liderança, colocar no peso de grana para o candidato e para a empresa e também a questão de tempo para os dois. E aí, a competência, né? Tipo assim, qual habilidade eu estou avaliando? É melhor que seja no online ou no presencial, né? Exato. Por exemplo, a comunicação é algo que naturalmente é melhor você pegar no presencial. Porém, habilidade analítica, talvez um case seja muito melhor de fazer online, talvez até assíncrono, que a pessoa tem tempo para refletir. Então tem que levar muito essas coisas em consideração. E até, obrigada, realmente, eu esqueci de falar da competência, mas como sempre, não esquece do mapeamento de perfil, né? Então... Muito bom, Lívia. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por esse conteúdo brilhante de 5 folhas de anotação que eu vou fazer aqui, né? Um grande resumo pra galera lá no Instagram, também para colocar na comunidade. Queria que você deixasse aí a sua mensagem final, né? Para quem tá nos ouvindo, os RHs que trabalham aí especialmente com recrutamento, com seleção, e reforçasse pra gente como você tá no LinkedIn, para quem quiser se comunicar e continuar esse papo com você. Boa. Primeiro, de novo, né, começo, mas falo também no final, super obrigada por ter convidado, fico super à disposição. E aí, para vocês, pessoal, acho que alguns recados. Primeiro é a gente conseguir entender que a vida é sobre ensinar e sobre aprender, né? Então, acho que você que está assistindo e que ficou com a gente até o final, super obrigada. Significa que você está incentivando a si mesmo a fazer com que o RH seja cada vez mais estratégico. E para o RH ser estratégico, você precisa estudar. E segundo, você não ter medo de se posicionar e levar os conceitos para a mesa para que a gente consiga tomar decisões cada vez melhores e que vão impactar a vida não só dos candidatos, mas de todo mundo que trabalha na empresa. Então, acho que é um pouco sobre isso. Brigadão, super prazer em conhecê-los. E no LinkedIn você tá como Lívia Kuga mesmo, né? Desculpa, meu LinkedIn é Lívia Kuga. Meu Instagram é irrelevante, ele não tem ninguém, então... Não precisa, mas meu LinkedIn eu sou ativa. Valeu, gente. Muito bom. Pessoal, reforçando para vocês entrarem na comunidade, participarem com a gente, me seguir também lá no Instagram, no LinkedIn. Tô lá como Jéssica Martins, _RH_. Aproveita aqui no YouTube para você seguir a gente, se inscrever no canal e receber todas as notificações aí sempre que a gente postar um novo conteúdo. E na semana que vem a gente vai inaugurar um jeito diferente de trazer conteúdo. A gente tá trazendo um case de uma seguidora pra gente discutir aqui no podcast quais as hipóteses para resolver um grande problema da empresa dela, e o seu case, o seu problema, o seu desafio pode ser tratado aqui também por mim, pela Cris da NW2. Novamente, muito obrigada, pessoal, e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!